Olá, amigos e amigas do Colégio Márcio Bananeiras, mais uma vez aqui com vocês, para a gente falar hoje sobre literatura informativa, tá bom? Literatura informativa, que foi assunto da nossa última aula. Eu quero lembrar para você que a literatura informativa, ela dá continuidade ao estudo da literatura com a literatura dos jesuítas, porque fazem parte do quinhentismo brasileiro. Então, hoje, nós vamos falar de literatura dos jesuítas. Já falamos da literatura informativa, agora vamos falar da literatura dos jesuítas, que acontece no mesmo período, tá bom? Observa aí no seu livro didático, abra seu livro didático. Você que está assistindo pelo material, tá? Você que está estudando pelo material do Colégio Márcio Bananeira, ou você que está assistindo a nossa aula por outro material, tá certo? Em outro lugar. Esse vídeo os alunos repassam para os amigos. Eu tenho recebido notícias de pessoas que nunca estudaram comigo, nunca foram meus alunos e têm mandado críticas, elogios, sugestões, agradecimento por ter assistido nossas aulas, tá certo? Através desses vídeos, tá? Mas eu quero dizer para você que está no Colégio Márcio, abra seu material didático e você vai ver literatura dos jesuítas, tá bom? Bom, logo de cara a gente tem que entender que pela metade do século XVI, tá certo? Aqui para o Brasil foram mandados muitos jesuítas. Você lembra da aula que tivemos em que era uma solicitação na carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha já pediu em 1500 ao rei que enviasse a fé cristã, o cristianismo para o Brasil, numa possibilidade de salvar os nativos conhecendo Jesus, tá bom? Bom, então o que acontece? Para o Brasil vieram muitos jesuítas, através da Companhia de Jesus, um projeto político da Igreja Católica, da Igreja Romana, recapturar novos adeptos. E aí, para a gente falar disso, a gente tem que lembrar da reforma protestante, que vai exigir da Igreja Romana a contra-reforma. Vai exigir a contra-reforma, tá certo? Então, pensando na contra-reforma, nós vamos ter a Companhia de Jesus, espalhada em toda a América Latina, desde o México até a Argentina. Aquela pontinha ali do final da Argentina com o Chile, no final da América do Sul, já indo para as Ilhas Malvinas, nós vamos ter uma forte presença, não é verdade? Sobretudo no Brasil, que é o país maior, é o maior país da América Latina. Então muitos jesuítas vieram para cá. Esses jesuítas desenvolveram um trabalho de catequização dos nativos. E alguns chegaram a escrever textos com teor literário. É o caso de quem? Do padre Anchieta, padre Manuel da Nóbrega. E o padre Manuel da Anchieta, particularmente, eu vou falar para vocês, né? Por ser o mais importante jesuítas produzindo obras com teor literário no Brasil no século XVI, tá bom? Mas inicialmente eu quero que você entenda o seguinte. Qual o propósito da literatura jesuítas? Por que nós temos literatura jesuíta no quinhentismo, já que o quinhentismo não é uma escola literária? Bom, porque neste período começa a surgir o nosso primeiro literato. Não é nosso de verdade, porque ele nasceu na Espanha, nasceu nas Ilhas Canárias, na cidade de Tenerife, o grande padre José de Anchieta, que hoje não é mais padre, não é beato, hoje é santo, né? O Papa Francisco, se não me falha a memória, em 2016, o tornou santo, né? Com muita justiça. Bom, então o padre José de Anchieta é o primeiro literato no Brasil. Ele não é o primeiro literato brasileiro. O primeiro literato brasileiro a gente vai ver no Barroco, que é o padre José de Anchieta, tá bom? Mas é o primeiro literato no Brasil. Então eu quero lembrar para você que a literatura jesuítas tinha como propósito catequizar os nativos, tá? Olha, gente, tá um pouco escuro realmente a minha imagem, tá um pouco escuro, o ambiente que eu estou não é tão claro assim, mas também não importa. O importante é a voz, o importante é o que eu estou dizendo, é o conteúdo, né? Afinal de contas, eu não sou ator, né? Para precisar de luz, eu não vivo de internet, não sou YouTube, eu sou um mero professor de literatura no Brasil, um país que nem valoriza cultura, nem valoriza literatura. Então, me parece que não é tão importante assim, tá olhando para minha cara, né, vendo assim boas imagens, né? Na verdade, você precisa ter boas aulas,
você precisa ter uma delícia de aula. E literatura brasileira realmente é uma delícia. Infelizmente, não é valorizado como merecia, tá bom? Eu estou aqui num ambiente um pouco escuro, é uma parte que eu gosto muito, que é a parte que tem os meus diplomas, né? Aqui nas minhas costas tem alguns, e aqui no corredor da frente tem outros, graças a Deus, é tudo que eu tenho na vida, né? E eu vou continuar falando para você de literatura brasileira. Em outra oportunidade eu apresento para vocês esse ambiente, que eu acho muito aconchegante, assim, onde eu respiro literatura aqui no Brasil, é nesse ambiente, porque algo assim que eu queria passar esse recado para vocês, a gente adquire um certo conhecimento e isso ninguém tira da gente. Por isso que a gente tem que estudar. E ambiente como esse nos deixa muito contente. E mais contente eu estou por falar de você, de literatura brasileira. E vou voltar a falar sobre o grande Padre Vieira, tá bom? Legal. Dentro da literatura jesuíta, você já sabe, o propósito é catequizar os nativos, catequizar os jesuítas. Então, olha, nessa matéria do quentismo, muito importante, duas coisas. Saber o que é literatura informativa, um conjunto de relatos de cronistas, missionários e viajantes, que eu falei na aula número 1, na primeira aula, essa é a aula número 3, tá bom? E saber qual o propósito dos jesuítas. O propósito dos jesuítas é catequizar os nativos, tá bom? O propósito da literatura do jesuíta é catequizar os nativos, né? E nesse universo se destaca fundamentalmente Padre José de Anchieta, olha que maravilha. Padre José de Anchieta, que escreveu poemas lírico-amorosos, anota aí, poemas épicos, escreveu cartas aos seus superiores, escreveu peças teatrais, está aí no seu livro, observe que está no seu livro, vai estar observando? Olha, aluno estuda com o livro aberto, viu? Verificando os livros. Estudante, aluno vive de internet. Aluno vive de internet, agora estudante é diferente. Estudante é aquele que quer ser um estudioso. Então ele vive de livros, tá bom? Bom, então meus amigos, escreveu poema lírico amoroso, poema épico, escreveu cartas aos seus superiores, escreveu peças teatrais, escreveu uma gramática em Tupi-Guarani. Hoje tudo que a gente sabe, lembra quando eu chego na aula falando para vocês em Tupi-Guarani? Inclusive gostaria de dizer para vocês agora, ho-hai-ho, ho-hai-ho e terei. Ho-hai-ho e terei. Lembra o que é isso, né? Ho-hai-ho e terei significa em Guarani, te amo demais, te amo demasiadamente. Claro, todo professor ama seus alunos, não é verdade? Porque professor sem aluno não existe, tá bom? Bom, então isso eu estou falando, isso eu escrevo, graças ao Padre José de Anchieta, que em 1550 e pouco, escreveu uma gramática em Tupi-Guarani. Lógico que a intenção não era cultuar, a intenção não era perpetuar, a intenção não era fazer uma manutenção da cultura indígena. Não, lógico que não. A intenção era facilitar a conversação, o entendimento entre explorado e exploradores, tá certo? Explorados, a intenção era essa. Mas, graças a Deus, serviu para formar um processo idiomático de uma língua nativa na América, que é a língua Tupi-Guarani. E que hoje 10 milhões de pessoas no mundo falam Guarani. Você sabia? Em 4 países se fala Guarani. Muitos não aceitam, muitos não conhecem, porque não estudam. Mas se fala Guarani no Brasil, na Argentina, se fala Guarani na Bolívia e se fala Guarani no Paraguai. 100% da população domina Guarani. E eu quero dizer para você que Guarani, você que vai fazer concurso, você terceiro ano, presta atenção, Guarani é língua oficial do Mercosul. Seu professor de geografia já deve ter dito isso para você. Professor de atualidade, professor de geopolítica, geoeconomia. É uma língua importante no Mercosul, tá? Temos parceiro no Mercosul que fala Guarani. Então é importante o Guarani no Mercosul. Tá bom assim? Então, entenda. O Padre José de Anchieta escreveu uma gramática em Tupi-Guarani para facilitar a comunicação e serviu depois de manutenção da língua indígena, apesar de muitas políticas de extermínio, tá? A América ainda fala em muitas comunidades Guarani, Tupi-Guarani, Quechua, Nauá, Aimará, são línguas oriundas do povo dos astecas, dos incas, dos maias, dos guaranis, dos tupinambás. Vocês estão me entendendo? Bom, eu quero chamar a atenção o seguinte, a poesia lírico-amorosa do Padre José de Anchieta, gente, presta atenção, é uma poesia de amor,
porém, devoção a Maria, devoção ao Divino Espírito Santo, de amor a Jesus Cristo, tá bom? Isso é a poesia lírica amorosa dele, uma declaração de amor. Outra poesia interessante é a poesia épica. E um outro aspecto interessante são as cartas que ele escreveu para dizer aos seus superiores na Europa como estava o processo de catequização aqui no Brasil. Também muito relevante essas cartas, hoje como documento que chega a ser gênero ensaístico, porque as cartas não tinham intenção literária e se tornaram literárias. Vocês estão entendendo? Legal. E agora, para finalizar nosso vídeo, eu quero falar sobre o Teatro de Anchieta. O Teatro de Anchieta não é propriamente um teatro brasileiro. É um teatro de catequização dos nativos, cujo propósito era facilitar a catequização através de encenação teatral, peças religiosas, que nós denominamos de alto religioso. Então, um teatro muito limitado, que tinha como propósito atrair os índios, sobretudo as crianças, para o catolicismo, para o cristianismo, abandonando definitivamente a pagelança, que era um ritual indígena que os pajés faziam em louvor, em adoração ao Deus Tupã. Para você que não sabe o que é Deus Tupã, deixa eu dizer para você. Olha, Tupã é um ser supremo no mundo indígena, né, no mundo nativo aqui na América. Tupã, ele representa para os índios o que Deus representa para nós, um ser supremo. Tupã representa para os indígenas Alá, para o islâmico, um ser supremo, tá? O Tupã significa para os indígenas o que no candomblé representa Oxalá, um orixá supremo, ou seja, um Deus supremo, tá bom? Então, Deus, Alá, Oxalá e Tupã para os índios. Então, abandonar a pagelança era abandonar a fé em Tupã. E aí, a partir daí, crer apenas em Jesus Cristo, que é apenas no Deus do catolicismo, tá certo? Foi uma prática utilizada pelos jesuítas, eu particularmente não concordo, eu acho que a cultura das pessoas tem que ser respeitada, não é verdade? Agora cabe a você fazer reflexão sobre isso e também tomar conhecimento que isso de fato aconteceu, infelizmente, no Brasil, tá bom? Então, o trabalho feito pelo padre José Anchieta, pelo padre Manuel da Nóbrega, ambos constituíram, formaram, fundaram a maior cidade da América Latina, a Vila São Vicente, a Vila de Piratininga, e hoje a cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, também teve uma participação política na fundação desses dois jesuítas que tanto contribuíram para a nossa literatura, tá bom? Eu quero agradecer a sua atenção, o privilégio de estar com você, o prestígio que você me deu em assistir minha aula hoje, nesse lugar maravilhoso que é minha sala de estudo, tá bom? Muito obrigado, convido você para a nossa próxima aula, com certeza nossa próxima aula será Barroco Brasileiro, tá bom? Obrigado, tchau. Eu quero dizer que foi muito bom estar com você, porque toda vez que a gente se encontra é bom demais, tá bom? Tchau, um beijo, um abraço, tô morrendo de saudade.